Olá! Nesta videoaula nós vamos estudar e aprender a resolver algumas equações trigonométricas. Primeiro, a gente chama de equações trigonométricas aquelas equações que envolvem seno, cosseno, tangente ou mesmo outras funções, secante, cossecante, cotangente, mas que a variável, o que a gente quer descobrir, na verdade não é a variável, né? É o que a gente quer determinar, né? A indeterminada, é a parte do ângulo dessas funções. Então, por exemplo, aí, ó, no exemplo 1, você vê a igualdade seno de x igual a 2. É uma equação, porque a gente quer descobrir qual é o x cujo seno dá 2. Aliás, existe algum ângulo cujo seno dá 2? Não, né? Essa é fácil. Então não tem solução para essa equação aqui. Tem equação que nem tem solução, como essa, né? Bom, mas será que existe algum x tal que o cosseno de 7x menos 1 é igual a tangente de 2x? Será que tem algum x tal que o cosseno ao quadrado de x mais seno de 2x dá 8? Enfim, resolver equações como essa significa resolver equações trigonométricas. Nem todas essas equações são fáceis de resolver. Nem todas essas equações a gente consegue ter um método muito claro para resolver. Talvez a gente tenha que abusar dos métodos, usar técnicas um pouco mais avançadas para resolver algumas equações. A gente vai aprender a resolver algumas aqui que a gente consegue fazer sem muita técnica ou com uma técnica muito básica, que é o uso do ciclo trigonométrico. Então vamos ver algumas equações que a gente consegue resolver e na prática as equações que a gente consegue resolver mesmo são aquelas que de alguma forma, trabalhando um pouco, a gente consegue igualar a função a um número. Seno, cosseno, tangente. Quando você conseguir mexer na equação de modo a no final transformar ela numa equação desse tipo, seno igual a um número, cosseno igual a um número, tangente igual a um número, aí a gente sempre vai conseguir resolver esse tipo de equação usando o ciclo trigonométrico. Porque com o ciclo trigonométrico, sempre que a gente tem uma função seno, cosseno ou tangente igualada a um número, basta a gente olhar ali no ciclo, ver que ângulos que tem essa propriedade, que a gente consegue matar a solução da equação. Antes da gente propriamente ver exemplos disso, eu gostaria apenas de lembrar aqui uma coisa muito importante quando a gente vai solucionar uma equação, que é o conceito de arco côngruo. A gente sabe que no ciclo trigonométrico, quando a gente marca um ângulo alfa, então um arco alfa começa aqui, termina nesse ponto P, a gente sabe que a coordenada x desse ponto é o cosseno de alfa e a coordenada y é o seno de alfa, né? Então vamos supor que a gente saiba que o alfa tem o seno que a gente quer numa determinada equação. Eu queria que realmente o seno fosse igual ao seno de alfa. Bom, é importante a gente observar que o alfa não vai ser a única solução dessa equação se eu estiver olhando para toda a reta real. Existem infinitos ângulos que têm o mesmo seno que o alfa. Quais são eles? Todos os arcos côngruos a ele. Lembra de arco côngruo? Arco côngruo são todos aqueles que têm a ponta final do seu arco no mesmo ponto que o alfa aqui. Então, todos os números que, quando eu vou dar uma volta, 2, 3, 4, 5, ou menos uma, menos duas, menos 3 voltas no ciclo trigonométrico, terminam aqui no ponto P, tem o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente do alfa. Então, olha só, a gente fala que um ângulo, aqui eu usei a letra errada, né? Um ângulo beta, na verdade, tá tudo certo, né? Um ângulo qualquer, a gente fala que ele é côngruo a alfa se realmente ele for um número de voltas além do alfa. Como assim? Se ele for o alfa mais 2kπ. O que é 2kπ? O que significa? O 2π significa 360 graus. E o k é um número inteiro que nos diz quantas vezes eu tenho que girar 360 graus até chegar ali. Então, sempre que eu tiver o alfa mais 2π, alfa mais 4π, alfa mais 6π, alfa menos 2π, menos 4π, menos 6π, quer dizer, 2π multiplicado por qualquer k somado ao alfa, eu sempre estou num ângulo que termina nesse ponto e, portanto, uma solução para a nossa equação, tá? Atento a isso, por causa da solução de equações como essa. Vamos aprender a resolver a equação
Seno de x igual a meio. A gente quer descobrir quais são os ângulos cujo seno dá meio. Só que aqui eu estou colocando 2 itens para você entender do que eu estou falando. Se o meu x eu tiver limitado entre 0 e 2π, quer dizer, eu quero que o meu x seja um ângulo entre 0 e 360 graus. Ângulos entre 0 e 360 graus, eles estão na primeira volta do ciclo trigonométrico. Então eu começo aqui, giro. Todos que eu encontrar na primeira volta do ciclo trigonométrico satisfazem essa equação seno de x igual a meio com essa condição de x estar entre 0 e 2π. E no item B eu vou expandir. Eu vou falar, não, agora eu quero todos os ângulos. Não só aqueles na primeira volta do ciclo trigonométrico, mas em qualquer volta. Todos os ângulos cujo seno é meio. Bom, uma coisa que você já deve perceber é que você sabe uma solução para essa equação, não sabe? Você conhece algum x cujo seno dá meio? Bom, um que deve vir à sua cabeça é o 30 graus. Então, o 30 graus é um ângulo que, inclusive, a gente sabe no ciclo trigonométrico ele vem aqui, né? Cujo seno é meio. Então, o 30 graus é uma solução desta equação. A gente não vai escrever em graus, tá? A gente vai escrever em radiano. A solução aqui é importante, isso também. Como a gente fazia para funções, vamos escrever em radiano. Então, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Se você lembrar da regra de 3, né? 180 graus é π. 30 graus é quanto? Π sobre 6, né? Mas há um outro ângulo que tem seno igual a meio, porque além desse que vem aqui no pontinho P, tem um outro ângulo que vai vir aqui nessa intersecção entre a reta vermelha e a circunferência trigonométrica. Esse ângulo aqui que eu estou marcando, que eu estou indicando aqui, né, com o laranja, o ângulo central dele. Que ângulo é esse? Bom, você sabe que isso aqui é 30 graus, do lado esquerdo aqui também é 30. Então quer dizer que para meia volta ficar completa, ao chegar aqui a gente andou 180 menos 30, quer dizer, a gente andou 150 graus. Então esse ângulo aqui que termina no ponto F é o 150, enquanto o que termina no ponto P é o 30. Esses dois ângulos são dois ângulos que têm seno igual a meio. E veja que são os únicos dois ângulos na primeira volta do ciclo trigonométrico, ou seja, entre 0 e 2π, que tem seno igual a meio. São os únicos dois. Não há outro, não há outro. Então a gente já sabe, inclusive, a solução para o item A. 30 graus, 50 graus, ou seja, em radiano, π sobre 6, o 150 graus é 5 vezes 30, então é 5π sobre 6. As únicas soluções para o item A, os únicos x cujo seno dá meio, são π sobre 6 e 5π sobre 6. Agora, no item B, eu quero todos os ângulos, não só esses dois. Então, a gente lembra que todo ângulo que terminar aqui no ponto P também tem seno igual a meio. Todo ângulo que terminar aqui no ponto F também tem seno igual a meio e nenhum outro. Então, como é que eu indico todos os ângulos que terminam no ponto P? 30 graus mais o quantas voltas eu quiser, quer dizer, π sobre 6 mais 2kπ. E como é que eu indico todos os ângulos que estão aqui no ponto F, que terminam no ponto F? 5π sobre 6, que é o 150 graus, mais 2kπ, tal que K em Z. Então essa solução aqui é a solução π sobre 6 mais 2kπ, 5π sobre 6 mais 2kπ. Deixando K percorrer os inteiros, a gente tem um conjunto de todas as soluções que você pode observar são infinitas. São infinitas as soluções reais de seno de x igual a meio. Se a gente tiver restrito ao intervalo de 0 a 2π, são só duas soluções. O π sobre 6 e o 5π sobre 6. Tá bom? Então, a gente observa por meio desse exemplo que quem nos ajuda a resolver esse tipo de problema de equação trigonométrica é o ciclo trigonométrico. Essa é a ferramenta que nos permite resolver uma série de equações trigonométricas. Vamos fazer mais algumas aí, eu listei algumas, vamos ver se a gente consegue fazer todas aqui nesta videoaula. A primeira delas, vamos resolver cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. A solução que é pedida é tanto no intervalo de 0 a 2π, quanto na reta toda. Então, primeiro de 0 a 2π a gente vai achar as soluções na primeira volta do ciclo, depois a gente vai estender para a reta toda. Cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Primeiro, a gente sabe que o cosseno agora é a reta horizontal. Menos raiz de 3 sobre 2 é algum número aqui, do lado esquerdo do eixo, antes do zero. Então, a gente sabe que o que vai solucionar a nossa equação são ângulos que estão nessa faixa. Então, só podem ser o ângulo que termina aqui ou o ângulo que termina aqui. Que ângulos são esses?
Aí é que está o detalhe. Qual ângulo é este, na primeira volta do ciclo trigonométrico, e que ângulo é este aqui? Ó? Só que eu tenho que sair daqui e chegar aqui. Né? Primeiro, a gente sabe um ângulo cujo cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2, positivo. A gente sabe que o ângulo que é igual a raiz de 3 sobre 2 positivo, o cosseno dele é o 30 graus. Então, se a gente vier aqui, a gente sabe que o 30 graus, ele tem cosseno raiz de 3 sobre 2. Né? Se aqui é 30, então esse ângulo em laranja é o 150. É a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Porque 30 que falta para chegar no 180. Enquanto o ângulo em roxo é 30 graus além do 180, quer dizer, é 210 graus. Então vejam só que na primeira volta do ciclo trigonométrico, apenas estes dois ângulos, 150 graus e 210 graus, solucionam a equação. Vamos responder em radiano, tá? Então, 150 graus, eu lembro vocês que é 5π sobre 6, a gente acabou de ver no slide anterior, inclusive, a gente citou isso, né? E o 210 graus, ele é 7 vezes 30. 30 é π sobre 6, então esse é 7π sobre 6. Né? Então, esses são os dois ângulos que solucionam a equação cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2 em 0, 2π. Então, no intervalo de 0 a 2π, a solução é formada apenas pelos números 5π sobre 6 e 7π sobre 6. Ora, e se eu pedisse, se eu quisesse, como aconteceu de fato de ser pedido aí nesse exercício, na reta toda, o que muda com a nossa solução? Bom, a solução é que agora, além do 5π sobre 6 que está aqui, todo ângulo que todo arco que é congruo ao 150 também soluciona este exercício. Então, 5π sobre 6 mais 2kπ para qualquer k em z soluciona. E aqui também, né? O 7π sobre 6 mais 2kπ também soluciona. Lembrando que eu tenho que dizer que o k é um número inteiro qualquer. Então, deixando o k percorrer todos os inteiros, números da forma 5π sobre 6 mais 2kπ, 7π sobre 6 mais 2kπ são todas as soluções da equação do item A. Perfeito? Muito bem. Agora, no item B. O item B pede para a gente resolver a equação tangente de x igual a 1. Quais são os ângulos cuja tangente de x é 1? De 0 a 2π e depois na reta real. Vamos resolver aqui. Primeiro, a gente sabe que a tangente igual a 1, né, é nessa faixa. Quais são os ângulos que tem tangente aqui nessa faixa? Bom, são ângulos que tem que sair do 1 e passar pelo centro da circunferência trigonométrica. Então, são este ângulo aqui, ou o ângulo que tem arco terminando ali, e o ângulo que tem arco terminando aqui. No primeiro quadrante, a gente conhece um ângulo, o ângulo que está aqui. A gente sabe o ângulo que tem tangente igual a 1, que é o 45 graus. Vamos escrever já em radiano. 45 graus em radiano é a mesma coisa que π sobre 4. E qual é o ângulo que está neste outro ponto aqui? Bom, eu preciso dar meia volta na circunferência para chegar nele. Eu preciso andar 180 graus para chegar nele. Esse é o 225 graus, que em radianos é 5 vezes isso, né? 5π sobre 4. Então, isso aqui já nos leva à solução do item B no intervalo de 0 a 2π. No intervalo de 0 a 2π, a solução do nosso exercício são apenas os ângulos π sobre 4 e 5π sobre 4. Agora, e se eu quiser todos os ângulos? Bom, basta ver todos os ângulos que terminam ali, ou seja, que são côngruos ao 45, e todos os ângulos que são côngruos ao 225. Ou seja, π sobre 4 mais 2kπ e 5π sobre 4 mais 2kπ. Não posso escrever de dizer que o k é um número inteiro. Tá certo? Então, isso daí vocês percebem que resolve o nosso problema nos dois casos. Quando eu tenho seno, cosseno, tangente igual ao número, que foi o que a gente fez nesses exemplos até então nessa videoaula, a gente bate o olho no ciclo trigonométrico
localiza eles lá e acha. Agora, tem exercícios que talvez não tenham isso tão claro para a gente. Bom, aqui, por exemplo, no item C, pede-se para a gente encontrar o x cujo seno do triplo dele é raiz de 2 sobre 2. Notem que não é tão imediato quanto os outros, porque eu não quero qual é o ângulo cujo seno de x é raiz de 2 sobre 2, eu quero o triplo de x. Como que a gente faz este exercício? Bom, vamos lá. Primeira coisa. A gente, para resolver esse item C, deixa eu só escrever aqui, então, seno de 3x igual a raiz de 2 sobre 2. O que a gente vai fazer? Deixa eu fazer um pequeno truquezinho. Primeiramente, a gente saberia resolver se fosse seno de x, não seno de 3x. Tudo bem, a gente pode então fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar esse 3x de y. Então, o que nós temos aqui agora é que resolver a equação seno de y igual a raiz de 2 sobre 2. Não é mais o x, é o y, né? Vejam que são diferentes. O y para mim é 3x, não se esqueçam, a gente está chamando o y de 3x. Isso vai ser importante depois que a gente resolver essa equação aqui no final. Eu vou me concentrar agora em resolver esta equação. Qual é o y cujo seno dá raiz de 2 sobre 2? A gente sabe resolver essa? Sabe, né? Vamos fazer um rabisco aqui, porque o que nos interessa é apenas entender o que está acontecendo. Eu vou fazer o ciclo trigonométrico, só que eu vou destacar apenas o seno. Raiz de 2 sobre 2 é um número que está acima do zero e abaixo do 1 aqui no eixo do y, né? E aí a gente sabe que os ângulos que têm seno nessa faixa são esses e esses. Os ângulos que terminam aqui, A gente conhece um ângulo no primeiro quadrante cujo seno é raiz de 2 sobre 2. A gente conhece este ângulo aqui. A gente conhece que ele é o 45 graus. O 45 graus tem seno igual a raiz de 2 sobre 2. 45 graus é π sobre 4 radianos. A gente conhece o outro também. Quem é o outro ângulo? O outro é o que falta para chegar a 180. Aliás, a gente sabe que o que falta para chegar a 180 é 45, é o mesmo que tem aqui. Então, 180 subtraindo 45, este ângulo aqui é o 135. 45 graus a menos, que é o mesmo que 3π sobre 4 radianos. Notem que isso aqui não dá a solução do problema original. Cuidado, tá? Isso aqui só nos diz qual é o y, ou quais são os y cujo seno dá raiz de 2 sobre 2. A gente acabou de descobrir, portanto, que entre 0 e 2π é o π sobre 4, ou o 3π sobre 4. Só que vamos tomar cuidado com uma coisa. Agora a gente vai achar todas as soluções. π sobre 4 é uma, mas existem infinitos números aqui. Vamos colocar todos aqui. É π sobre 4 mais 2kπ com k em z. Aqui é o 3π sobre 4 mais 2kπ com k em z. Então, essas são todas as soluções. Essas e essas são todas as soluções da equação seno de y igual a raiz de 2 sobre 2. Mas esse é o y. A gente não queria o y, a gente queria o x. Então vamos lá. Vamos procurar o x. E aí, para a gente procurar o x, é simples, porque a gente lembra quem era o y? A gente lembra que o y ele era o triplo de x. Então, se o y ele era o triplo de x, no lugar do y, nessas duas soluções, eu vou escrever 3x. Na primeira, vamos fazer a conta com calma? Na primeira, então, eu troco o y por 3x, e aqui fica π sobre 4 mais 2kπ. K em z, não vou escrever o K em z agora, depois a gente escreve. Só que eu quero o x, e para isolar o x, basta tirar esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ao passar dividindo, ele multiplica o 4, fica 12, mas ele passa dividindo 2kπ também. Tá? Então, essas são as primeiras soluções, a primeira metade, entre aspas, da solução aí. Todos os x da forma π sobre 12 mais 2kπ com k em z
são parte da solução do problema. Agora, e a outra etapa? A outra etapa é quando o 3x ele é 3π sobre 4 mais 2kπ. Então, a gente passa o 3 dividindo, a gente chega à conclusão de que isso aqui é 3π sobre 4. 3 multiplica o 4 dá 12. Na verdade, deixa eu fazer aqui mais rápido. O 3 vai passar multiplicando o 4, né? Ele passa dividindo a fração. A gente vai cancelar o 3, né? Então, vocês me permitem já escrever π sobre 4 aqui, que fica mais rápido, né? Fica π sobre 4. E claro que o 3 passa dividindo aqui também, né? Com K em Z. Então, notem que vou responder primeiramente a solução na reta real. A gente consegue enxergar aqui todas as soluções reais para a equação seno de 3x igual a raiz de 3 sobre 2. Todas. Então, a solução em R, quer dizer, todas as soluções possíveis são o seguinte. É o seguinte conjunto. Conjunto formado por π sobre 12 mais 2kπ sobre 3 e π sobre 4 mais 2kπ sobre 3, tal que k é inteiro. Então, isso aqui resolve para a gente o problema em R. Vejam que eu acabei resolvendo primeiro em R. E aí alguém poderia falar assim, não, mas você já resolveu de 0 a 2π. Eu até consegui enxergar alguns ângulos, mas eu tenho que tomar cuidado para ver se eu não estou esquecendo ninguém. Como que a gente vai solucionar de 0 a 2π neste caso? Porque vejam que a solução dessa etapa final não veio do método geométrico. A gente encontrou o y do método geométrico. Eu realmente consegui encontrar o y que tinha seno igual a raiz de 2 sobre 2, mas o x é dado por esses números aqui. Então, como é que eu faço para descobrir quais são as soluções de 0 a 2π para esse problema? Bom, eu vejo, dentre todas as soluções do nosso problema, quais são aquelas que são maiores do que 0 e menores do que 2π. Claro que para ser maior do que 0, o k tem que ser positivo, ou 0. Então, se a gente colocar o k igual a 0, a gente tem a seguinte solução aqui, ó, π sobre 12 mais 2 vezes 0, tudo isso aqui soma, sobra só π sobre 12. E na outra, sobra π sobre 4. Então, tanto π sobre 12 quanto π sobre 4 são positivos, e observem vocês que os dois números são menores do que 360 graus, são menores que 2π. Menores que 2π. Se eu colocar o k igual a 1, o que será que acontece? Vamos ver. Se eu colocar o k igual a 1, vai ficar π sobre 12 mais 2π sobre 3. Me permitam fazer a conta de fração aqui mais rápido, mas se você quiser, faça a conta com mais calma. Eu só vou indicar aqui para você saber que conta que eu estou fazendo. No lugar do k a gente coloca 1. Faz essa soma de frações, acha o denominador comum e tudo mais, você vai chegar à conclusão de que isso aqui é 3π sobre 4. Isso, 3π sobre 4, que vai dar, na verdade, 9π sobre 12, você simplifica 3π sobre 4. 3π sobre 4 é menor do que 2π, então também vai ser uma solução para o nosso problema. Ao colocar o k igual a 1 no outro, vejam só vocês, π sobre 4 mais 2 vezes 1, π sobre 3, isso aqui vai dar, vamos ver, 11π sobre 12, se eu não errei nas contas aqui, né? 11π sobre 12. E 11π sobre 12 também é menor do que 2π, também é solução. Olha só, já temos 4 soluções até aqui. Será que acabaram? Nós temos que ir tentando para frente. Vamos colocar o k igual a 2 para ver o que acontece. Ao colocar o k igual a 2, na primeira etapa, π sobre 12, mais 2 vezes 2 dá 4π sobre 3. E aí vai dar 17π sobre 12. Olha só, 17π sobre 12 ainda é menor do que 2π. Por que você sabe que é menor que 2π? Porque 2π é a mesma coisa que 24π sobre 12, né? Então, 17 ainda é menor que 24. Essa também é a solução. Se eu colocar o k igual a 2 na outra, π sobre 4 mais 2 vezes 2, que é 4π sobre 3. Vamos ver. 19π sobre 12. Olha só,
ainda é 19π sobre 12, ainda é menor do que 2π, ainda é solução. Se a gente colocar o k igual a 3, será que tem mais solução? Vou agilizar um pouquinho aqui, ó. A primeira etapa, π sobre 12 mais 6π sobre 3. E aí você vai ver que agora vai dar 25π sobre 12. Ah, esse está fora. 25π sobre 12 é maior que 2π. Joga fora. Né? Joga fora para soluções no intervalo entre 0 e 2π. E se a gente colocar outra, né, π sobre 4 mais 6π sobre 3, a gente chega à conclusão de que isso aqui é 25π sobre 3 também? Não, 27, né? 27π sobre 3, sobre 12, desculpa. Também é maior do que 2π, também está fora. Então, resumo da ópera. Qual é a solução no intervalo de 0 a 2π? Vejam que a solução na reta real era todo esse conjunto infinito aqui. Mas em 0 a 2π, a solução é o conjunto formado pelos números π sobre 12, π sobre 4, 3π sobre 4, 11π sobre 12, 17π sobre 12 e 19π sobre 12. Esses 6 números que apareceram aqui na nossa listagem são as 6 soluções da equação seno de 3x igual a raiz de 2 sobre 2 no intervalo de 0 a 2π. Tá certo? Muita continha agora, né? Deu muita continha por conta dessa especificidade da nossa solução. Tinha aquele 3x que aparecia, né? Então por isso que deu um pouco de problema, mas a gente conseguiu resolver da mesma forma. Por fim, olha só que interessante o item D. É para a gente resolver a equação cosseno de x igual a cosseno de π sobre 5. Aí aqui você olha e você fica um pouco preocupado, talvez no primeiro momento, pensando assim: professor, π é 180 graus. Se a gente dividir 180 graus por 5, isso aqui vai dar 36. Professor, eu não sei o cosseno de 36, eu tenho que usar uma calculadora? Não. Você não sabe, você pode não saber quanto é o cosseno de 36 graus, mas isso não te impede de resolver esse exercício sem uma calculadora. Não te impede. Por quê? Bom, seguinte. O que a gente precisa para resolver essas equações que tem cosseno de x igual a um número, porque você percebe que isso aqui é um número? Cosseno de 36 graus eu só não sei quanto é, mas é um número. Então tá dentro da carinha que a gente aprendeu nessa videoaula que a gente consegue resolver. Cosseno de x igual a um número. E aí, a gente pode fazer uso do ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. Aqui está o cosseno. Nossa, e quanto é o cosseno de π sobre 5? Não sei. Mas π sobre 5 é 36 graus. Está lá no primeiro quadrante, em algum lugar. Aqui está o π sobre 5. E não interessa o valor do cosseno. O que importa é que o cosseno está aqui. O cosseno dele está ali, naquele ponto. Então esse é o cosseno. Aqui está o cosseno de π sobre 5. Mesmo que eu não saiba quanto ele vale, é ali que ele está. E por que isso ajuda a gente a resolver o problema? Porque eu quero saber quais são os x cujos cossenos estão nessa faixa. Quais são os x cujos cossenos estão nessa faixa. Então, esses ângulos, todos que estão côngruos ao π sobre 5, resolvem o nosso problema. E esse outro aqui também. Então, vejam só. No intervalo de 0 a 2π, no intervalo de 0 a 2π, a gente já está com quase toda a solução. A gente já sabe que uma das soluções é o π sobre 5, mas tem uma outra aqui. Que ângulo é esse? Bom, vejam só, vocês que se aqui é π sobre 5, então esse outro ângulo aqui nada mais é do que 360 graus menos π sobre 5. Quer dizer, 2π menos π sobre 5. Você faz a subtração de frações, você vai chegar à conclusão de que isso aqui é 9π sobre 5. Então, o outro ângulo que soluciona o nosso problema é o 9π sobre 5. São os únicos dois na primeira volta do ciclo trigonométrico que satisfazem cosseno de x igual a cosseno de π sobre 5, mesmo que eu não saiba quanto é o cosseno de π sobre 5.
Olha que bacana, esses dois ângulos são a solução. Ah, mas em R? Bom, se a gente matou a primeira parte, em R vai ser tranquilo, porque basta dizer todos os arcos côngruos ao π sobre 5 e ao 9π sobre 5 são as soluções, não há nenhuma outra além dessas. Então, qual é a solução no caso real? Qualquer, para todos os números reais, π sobre 5 mais 2kπ, e todos os ângulos da forma 9π sobre 5 mais 2kπ, tal que k é inteiro, solucionam a nossa equação. Tudo bem? Então, equações que, após fazer um certo manejamento, você chega em algo do tipo que nós fizemos nessa videoaula, cosseno igual ao número, seno igual ao número, tangente igual ao número, você consegue resolver usando o ciclo trigonométrico. Quando não for, se você tentar fazer exercício, você pode esbarrar em algum momento com exercícios que tem inclusive quadrado. Nossa, seno quadrado mais seno de x igual a tanto. Equações que parecem muito complicadas, mas que aparecem nas listas de exercício que você está tentando fazer, você precisa mexer nelas para chegar numa das situações que nós aprendemos na aula de hoje. Você precisa transformar ela até que você consiga enxergar cosseno igual ao número, seno igual ao número, tangente igual ao número. Se for na vida real e você tiver, não for uma lista de exercícios, mas for na vida real e você esbarrar com uma equação muito complicada e que não dê para transformar em seno igual a alguma coisa, cosseno igual a alguma coisa, tangente igual a alguma coisa, a gente não vai poder talvez usar as técnicas aprendidas nesta videoaula e a gente vai precisar de outras coisas mais elaboradas. Às vezes nem dá para solucionar de uma maneira muito bonitinha, né? A gente precisa de outras técnicas mais avançadas para resolver. Tá certo? Então, essa videoaula termina por aqui. Faça bastantes exercícios para que você possa treinar esses conhecimentos e ficar craque na solução de equações algébricas, de equações trigonométricas. Bons estudos!